capítulo 65, verso 17. A primeira parte do verso diz assim: pois eis que eu crio novos céus e nova terra. No capítulo 66, o verso 22 diz: porque como os novos céus e a nova terra que hei de fazer estarão diante de mim, diz o Senhor, assim há de estar a vossa posteridade e o vosso nome. A pergunta que inicialmente faço neste momento é: por que a palavra céus está no plural e por que a palavra terra está no singular? Eu acho que ninguém imaginou que eu iria fazer uma pergunta como esta, né? Por quê? O que você acha? Alguém gostaria de sugerir? São vários céus e só uma terra? Onde é o céu? É lá em cima, é lá embaixo, é do lado? Onde é? Agora é de dia, nós estamos numa banda do universo, olhando para um lugar do universo. À noite, estamos olhando para outra banda. Onde é o céu? É lá em cima, lá embaixo, é do lado? Aquelas perguntas que confundem criança, né? Amigos, para a gente entender isso, a gente precisa entender uma outra coisa. No início, no princípio, antes do pecado, antes da rebelião que ocorreu primariamente do céu, havia uma plena e perfeita harmonia em todo o universo de Deus. A expressão Breshit bara Elohim, no princípio criou Deus, não é uma referência ao surgimento do universo em si, mas do nosso contexto de criação, o contexto da criação do planeta Terra e desta humanidade. O universo já existia antes da criação da Terra. Nós somos peregrinos que surgiu no meio da caminhada. Antes da criação da Terra já existia o universo, já existiam os anjos, provavelmente já existiam seres em outros mundos, em outros planetas habitados. Isso muito evidentemente. Até os ateus que são cientistas, os cientistas que são ateus, até eles reconhecem que é impossível não existir vida fora da Terra. Mas quando a gente faz uma análise, por exemplo, naquela discussão que ocorreu no livro de Jó, no capítulo 2, capítulo 1, capítulo 2, em que Satanás aparece para se apresentar numa assembleia universal, e ele diz que eu vim da terra, de rodear por ela, de passear por ela, e essa expressão no hebraico significa, é como se ele estivesse dizendo, eu vim de um lugar em que eu sou o mordomo, eu sou o responsável, o dono. E ele pergunta, né, dentre outras pessoas, dentre outros seres que estavam ali presentes, estava Satanás no meio deles. Então haviam representantes ali de várias partes do universo. Então o universo já existia, outros mundos já existiam, outros seres já existiam. O planeta Terra é apenas mais um planeta entre outros que Deus, como Criador, foi trazendo à existência. Mas chega um momento na história, antes da nossa vinda à existência, houve um momento na existência, antes da nossa vinda a essa existência, em que a insatisfação, a falta de contentamento, a inveja, a ambição começou a tomar conta do coração de um ser que vocês conhecem. Ele invejou a posição de um ser que não tinha cabimento ser invejado.
Ele desejou a posição de Cristo no céu, porque Jesus, ele exercia aquela função intermediária entre os seres angelicais e a essência plena da divindade. Jesus, ele se manifestava na pessoa de Miguel. E nessa circunstância, Lúcifer então entendeu que aquela posição de intermediário deveria pertencer a ele. Por ele ser o anjo mais influente, por ele ser o querubim da guarda ungido, por ele ser o braço direito, como muitos afirmam, da divindade, ele acreditava que aquela posição deveria ser dele. Tanto é que numa das ocasiões em que a divindade se reuniu, Lúcifer ficou irado, furioso, porque ele queria fazer parte daquela reunião. Ele queria fazer parte da criação, ou ser inserido nos projetos de criação de outros mundos ou de outras pessoas. E a ele não foi permitido fazer parte desta comissão especial da divindade, entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Aos poucos ele foi permitindo nutrir-se com a insatisfação, até o momento em que ele perdeu o controle sobre os seus próprios sentimentos. E quando perdeu o controle sobre os seus próprios sentimentos, então ele entrou por um caminho praticamente sem volta. Não que Deus não quisesse oferecer o perdão, porque muitos anjos retornaram arrependidos, mas porque Lúcifer já havia se determinado a jamais voltar atrás. Outros anjos que retornaram, que voltaram atrás, Lúcifer os acusava de covardes. Chegou um momento no grande conflito, como descreve alguns textos bíblicos, em que ele resolveu então enfrentar a divindade. Em que momento? No momento em que ele havia conquistado a simpatia de muitos seres angelicais. Observe, Lúcifer ele não foi ao encontro de anjos sem influência. Lúcifer procurou a influência, buscou influenciar anjos que tinham influência. Porque quando você conquista o líder, você conquista também, a possibilidade de você conquistar os liderados é maior. Não sabemos exatamente qual foi o argumento que Lúcifer usou no céu, mas temos alguns indícios, mas não sabemos exatamente. A única certeza que temos é que o argumento de Lúcifer foi esplêndido, completamente esplêndido. Por que, pastor, foi esplêndido? Porque ele conseguiu induzir, modificar o pensamento, criar uma oposição entre a terça parte dos anjos do céu contra Deus. Se ele conseguiu trazer para o seu lado a terça parte, como descreve o contexto profético de Apocalipse, significa que ele teve êxito, porque ele conseguiu convencer seres que já viviam na presença de Deus, seres que conheciam o caráter de Deus, seres que conheciam a característica do ser de Deus, em sua liderança, na sua forma de ser. Ele conseguiu convencer seres angelicais a se oporem àquele que era o seu Criador. Por isso é que podemos afirmar, Lúcifer foi esplêndido nas argumentações. Algumas delas que nós já conhecemos, porque há citações que nos ajudam a ter essa compreensão. Primeiro, ele afirmou que as leis de Deus, elas existem para manter o controle sobre a criação. Neste caso, Lúcifer acusar a Deus de ditador, acusar a Deus de usar as suas leis como ferramenta de manobra, de pensamentos, de liberdade. Então ele disse, na verdade a nossa liberdade não existe, porque somos manipulados, controlados por regras, por manuais, por critérios, por leis estabelecidas pelo Criador. Quando chegamos no auge do conflito, quando houve esse auge no conflito no céu, Lúcifer tirou sua máscara, esclareceu o seu verdadeiro intento, o seu verdadeiro pensamento. E ele lutou então por liberdade, uma liberdade incondicional, uma liberdade sem regra. Se somos seres santos, para que regras, para que leis? E é curioso notar que a nossa sociedade de hoje não é muito diferente da rebelião do céu.
Porque o que as pessoas exigem hoje é justamente esse tipo de liberdade incondicional. Uma liberdade que não cabe, na verdade, a seres inteligentes, porque quando somos aqueles que são seres inteligentes, inteligência, racionalidade, sentimentos, envolve, exige critérios, consequência, leis. Hoje, para você ter uma ideia de como Satanás tem trabalhado a sociedade, os jovens não querem respeitar os mais velhos. Os alunos, ou muitos alunos, não respeitam as leis de um colégio. Um dia desses eu vi uma aluna que deu uma mortal numa diretora. Botou ela no chão. Em nossos dias, as pessoas não querem obedecer às leis de trânsito. Os mais novos não querem obedecer aos mais velhos. As pessoas não querem obedecer às autoridades. Hoje é muito comum ver as pessoas até agredindo policiais. Isso há 20 anos atrás não acontecia. Enfrentando regras, leis, porque eles querem estabelecer a sua própria regra de vida. Eles querem estabelecer o seu próprio critério de existência, insubmissos às leis que os governam. E na igreja não é diferente. Tem pessoas que se tornam adventistas do sétimo dia para questionar as regras internas, as leis administrativas da igreja, as regras de uma instituição organizada, e querem estabelecer seu próprio parâmetro existencial dentro da esfera cristã, dentro da esfera da igreja, no sentido eclesiástico. Que geração difícil, mas esse conflito começou no céu, quando Lúcifer questionou a lei de Deus, e incutiu a ideia de que por serem seres santos, era desnecessário estabelecer leis, e que as leis representavam, na verdade, uma ditadura, uma ferramenta de manobra para manter o controle sobre toda a criação. Estes foram alguns dos argumentos levantados no céu. Muitos anjos aderiram, viram sentido, significado na proposta de Lúcifer. E Lúcifer constantemente acusava, dizia: eu não quero contrapor o governo de Deus, eu não quero combater o governo de Deus, eu quero apenas contribuir para o aperfeiçoamento das regras do céu. E como Deus é muito humilde, vocês sabem que Deus é muito humilde, com certeza Ele vai aceitar. Ele estava preparando as pessoas para um sentimento reverso, caso Deus não aceitasse. Ele já estava preparando a condição psíquica, psicológica dos seres celestiais, tipo, ele é humilde, mas se ele não aceitar, quer dizer que ele não é humilde? É aquele velho argumento falso. Morcego é mamífero, voa. Logo, baleia é mamífero, tem que voar? É a falsa premissa. Tipo, Deus é humilde. Por ele ser humilde, Ele vai aceitar as ideias, as sugestões de aperfeiçoamento do seu governo aqui no céu. Mas isso significa o quê? Se Ele não aceitar, quer dizer que Ele não é? Chegou um momento em que houve um princípio de batalha. E nesse princípio de batalha, nesse conflito de ideias, de discurso, aparentemente Lúcifer saiu vitorioso. Por quê? Eu vou explicar. Porque muitos anjos, a terça parte, se colocou do lado de Lúcifer. Eles entenderam que Lúcifer tinha razão, que fazia sentido, tinha lógica, como ele fez no Éden. A serpente mordeu o fruto e disse: Eva, Deus não disse que eu morreria? Ao invés de eu ter morrido, eu ainda estou falando. Você já viu animal falar aqui no Éden?
Faz sentido. No céu, da mesma maneira. Aparentemente, as argumentações do anjo caído faziam sentido. Faziam tanto sentido que, mesmo os anjos que sobraram no céu, mesmo os anjos que permaneceram ao lado de Deus, permaneceram com dúvida se realmente estavam do lado certo. Por quê? Porque no livro Desejado de Todas as Nações, página 762, diz isso. E daqui a pouco eu vou citar a página, eu vou citar o texto. Então a terça parte, juntamente com Lúcifer, são retirados de suas funções. Porque no céu não podia haver o conflito, a transgressão, a rebelião. E os anjos que permaneceram ao lado de Deus, sabe por quê? Porque foram espertos. Eles resolveram ficar do lado de quem era mais forte. Tipo, eu não estou certo, quem tem razão? Como eu não estou certo, então eu vou preferir ficar do lado de quem é mais forte. Então vamos ficar do lado de Deus. Entenderam? Se Deus tivesse destruído Lúcifer naquela ocasião, esses seres não teriam dúvida, teriam certeza de que Deus é um tirano. Quer dizer que basta discordar e Deus está fulminando, é assim, é? Não pode discordar de nada que o negócio passa a foice. Deus não destruiu Lúcifer porque Ele não queria que sua obra fosse mal interpretada. Não queria que sua administração como líder do universo fosse tratada de maneira pejorativa, negativa. Deus queria vencer o conflito, mas Ele queria vencer o conflito não apenas pela regra, pela lei, não apenas por sua autoridade como Deus, não apenas como soberano do universo. Ele queria vencer o conflito, mas na consciência e no coração dos seres. E é por isso que quando Lúcifer fez as acusações, naquela ocasião, Deus ficou em silêncio. Por isso, o texto bíblico fala de céus, porque a restauração não é apenas da terra. Precisava ocorrer uma restauração em todo o universo. Veja, somente a terra foi infectada pelo pecado, mas todo o universo foi afetado pelo pecado. A harmonia que existia antes se extinguiu, a confiança na direção divina se extinguiu, a dúvida cruel semeada permaneceu no coração de uma boa parte dos anjos ou de todos. Mas, pastor, em que momento esse conflito se resolveu? Antes da resolução do problema, só para você ter uma ideia de como isso se tornou realmente um problema sério em todo o universo e no coração dos seres angelicais, até hoje, inclusive, até hoje, quando acontece uma tragédia, quem recebe a culpa? Quem? É o diabo? É Deus. Quantas pessoas escreveram na internet quando as torres gêmeas foram derrubadas? Onde estava Deus no 11 de setembro? Quando aconteceu o tsunami na Indonésia, onde estava Deus quando aconteceu tal chacina? Onde estava Deus? Deus é sempre o culpado. A interpretação sempre negativa parte daquele que é o mais forte, que é o todo-poderoso, daquele que é o responsável pela criação de tudo. Nunca pela criatura, por mais rebelde que ela seja. Em todas as eras sempre foi assim. No período, especialmente no período antes de Cristo, as tragédias, os problemas, os percalços da vida, o sofrimento, a existência do mal, sempre foi atribuída a Deus como responsável. Tanto é que existe o trilema de Epicuro. Epicuro escreveu: Deus é todo poderoso, Deus é amor, mas o mal existe. Espera aí, então temos um problema filosófico. Qual é o problema?
Se ele é todo poderoso, então ele não é amor, porque o mal existe. Porque se ele fosse todo poderoso e fosse amor, o mal não existiria. Por quê? Porque ele tem amor para invalidar o mal e tem poder para extinguir o mal. Então veja, ou ele é todo poderoso, mas não é amor, ou ele é amor, mas não é todo poderoso, ele ama, mas não tem poder para extinguir, ou então Deus não existe. Deus queria vencer o conflito, mas não de maneira arbitrária, não pela sua soberania, não pela sua autoridade, mas queria vencer o grande conflito no coração e na consciência de todos. E sabe o que aconteceu para resolver o problema? Deus ficou em silêncio por cerca de 4.000 anos, vou usar essa analogia. Deus ficou em silêncio por milênios, mas houve um momento na história que Deus, ele pôs um fim no seu silêncio, colocou um ponto final no seu silêncio, mas não foi para fazer discurso, não foi para subir no palanque e apresentar sua argumentação, mas foi para argumentar de maneira prática. O silêncio de Deus foi quebrado através da cruz do Calvário. Quando Jesus foi pendurado entre o céu e a terra, ali foi a resposta de Deus para o problema. E agora o que aconteceu na cruz do Calvário? Até a cruz do Calvário, existia simpatia, existia amizade entre os anjos caídos e os anjos que sobraram no céu. Para você ter uma ideia de como a dúvida de fato permaneceu no coração deles. No livro que eu citei, do Desejado de Todas as Nações, na página 762, ali está escrito que foi a cruz do Calvário que rompeu com a amizade, a simpatia, que anjos caídos e anjos do céu ainda desfrutavam, ainda tinham, porque havia dúvida, eles não tinham certeza de quem estava certo nesse grande conflito. Mas foi a cruz do Calvário que rompeu com os laços, porque foi na cruz do Calvário que os seres do universo todo perceberam que de fato o único mentiroso em toda a história desde o princípio foi Lúcifer. E ali eles entenderam a vergonha de ter duvidado de Deus. O próprio Deus respondeu ao problema do mal, do conflito, da controvérsia, da rebelião, com a sua própria vida. Com a sua própria vida. Foi a cruz do Calvário que trouxe esperança para a restauração da terra, o único planeta que caiu. E também foi a cruz do Calvário que trouxe esperança para a restauração de todo o universo. Agora eu vou dizer uma coisa que talvez vai chocar alguns. Abra sua Bíblia no capítulo 12 de Apocalipse. Quem gosta de novidade, presta atenção nisso aqui. Apocalipse capítulo 12. Verso 7 em diante. Houve guerra. Onde? No céu. Miguel e os seus anjos pelejaram contra quem? Também pelejaram o dragão e seus anjos. Todavia, não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. E foi expulso o grande dragão. Olha para mim agora. Quando aconteceu essa guerra e essa expulsão de Satanás no céu?
Muita gente ensina que essa expulsão, essa guerra aconteceu antes da criação da terra. Essa expulsão aqui, a definitiva, absoluta, foi depois da ascensão de Cristo. Quando Jesus ressuscitou, esse é o contexto hermenêutico, quando Jesus ressuscitou, ele foi recebido, lembra que ele disse para Maria, não me toques, porque ainda não subi ao Pai. O seu sacrifício precisava ainda ter a garantia de aceitação, segundo a justiça divina. Jesus sobe ao céu, e ele é recebido no céu, na sala do trono, conforme descreve Apocalipse capítulo 4 e capítulo 5. E naquela ocasião, quando Jesus sobe ao céu e é recebido na sala do trono, os 24 anciãos tiram as coroas de suas cabeças e jogam aos pés de Jesus, pelo que havia acontecido, pelo projeto da redenção, pelo que Jesus foi capaz de fazer lá na terra, que era o pátio do universo. Eles ficam admirados, eles ficam chocados com o que Jesus, com o que Deus foi capaz de fazer, por um mundo rebelde que não merece uma vírgula de misericórdia. Deus confrontou o pecado não pela sua autoridade e sua soberania, mas com seu amor e compaixão. E eles ficam tão maravilhados, tão encantados, que eles, de imediato, quando Jesus entra na sala do trono, no céu, eles tiram a coroa da cabeça, porque eles se sentem indignos e envergonhados de ter a coroa na cabeça. E por essa vergonha, eles tiram de imediato a coroa da cabeça e colocam aos pés de Jesus e diz: somente o Senhor é digno de toda a honra, de toda a glória. A mesma cena é mencionada no livro Grande Conflito. Quando os remidos forem para o céu, chegarem lá, eles vão copiar o exemplo dos 24 anciãos. Pastor, quem são os 24 anciãos? Provavelmente aqueles que ressuscitaram com Cristo no dia da ressurreição. O ato deles tirarem a coroa da cabeça e colocar aos pés significa que eles também foram objetos da salvação de Cristo. E agora, na sala do trono, ele recebe o quê? Lembra que o texto bíblico diz que ele receberia toda a autoridade e poder. Que autoridade é essa? Se ele já tinha. Do ponto de vista identitário, ele de fato já tinha autoridade, nunca perdeu, ele sempre foi Deus. Mas a autoridade que ele recebe agora, sabe qual é? É a autoridade legal diante de todas as consciências. Agora os anjos não olhavam mais para Jesus com dúvida, não olhavam mais para Deus com aquele receio, quem está certo, quem está errado. Agora não, eles tinham certeza absoluta que o errado, o mentiroso, o rebelde sempre foi o anjo caído, o líder. E agora Jesus recebe essa autoridade legal da consciência de todos os seres. E agora sim, Jesus tem autoridade e poder para expulsar definitivamente Satanás e seus anjos do céu. Sabe por quê? Porque ele tem o apoio legal da consciência dos outros. E os anjos então, que outrora estavam com dúvida, agora eles se unem a Cristo, se juntam a Ele para expulsar definitivamente. É por isso que vai existir o juízo investigativo, que é hoje, que já está acontecendo desde 1844, e um juízo chamado de comprovatório. O que é o juízo comprovatório? Quando Jesus voltar, começa o milênio, e durante o milênio é o período do juízo comprovatório. Como assim comprovatório? Você se lembra que Paulo disse lá em Coríntios capítulo 6, verso 3 em diante, que nós é que vamos julgar os anjos e os ímpios? João no Apocalipse também vai fazer essa descrição, no capítulo 20. São os justos que vão fazer o juízo, que vão ser aqueles que vão julgar a causa dos ímpios e dos anjos. Durante o milênio, todos os justos, juntamente com o universo, são eles que vão avaliar o caso de todos os perdidos. Eles é que vão fazer o juízo de valor da rebelião, das razões da rebelião, dos motivos da rebelião. E serão eles, ao final do milênio, que vão chegar para Deus e vão dizer assim: Senhor, nós concordamos com a execução. Quem vai bater o martelo para o juízo executivo não vai ser Deus, os remidos.
E somente depois de, na consciência de todo mundo, ficar claro que Deus foi perfeito em sua justiça, que Deus agiu misericordiosamente, de maneira abundante, quando ficar claro que ninguém mais podia ser salvo por culpa e responsabilidade deles e não de Deus, quando eles perceberem que Deus não tinha mais onde ir para salvar, porque Deus ultrapassou todos os limites para redimir, para alcançar o coração, quando eles perceberem que, quando tudo isso ficar claro, no senso de juízo, na consciência de todos os seres, então todos vão dizer para Deus: Senhor, está aqui a nossa assinatura, nós concordamos com a execução. Aí termina o milênio. Os ímpios são ressuscitados. Mas antes da execução dos ímpios, quando eles ressurgem da morte, eles se levantam com o mesmo espírito a qual descer a sepultura. E eles tramam, juntamente com Satanás e seus anjos, uma invasão da cidade santa. Satanás vai mentir para todos eles: foi eu quem ressuscitei vocês. Então, se vocês unirem a força de vocês com o meu poder, nós podemos tomar por direito a cidade santa, porque Deus foi injusto com todos nós. E eles então se levantam, cercam o arraial dos santos, a cidade santa, para invadir, tomar a força. É nessa circunstância que Jesus sobe a uma altura que todos vão conseguir visualizá-lo. E de imediato, como uma tela, como uma televisão, aparece diante dos olhos de cada pessoa, de cada ser, tudo o que Deus fez para salvá-los, os limites ultrapassados para alcançar o coração, aguçar a consciência, a percepção da injustiça do coração e do mal. E somente quando eles também se aperceberem e confirmarem que Deus não tinha mais onde ir para salvá-los, somente depois disso é que vem a execução. Tanto é que a Escritura diz que todo joelho se dobrará diante dele. Todos os ímpios, Satanás e seus anjos inclusive, vão se ajoelhar diante de Deus quando perceberem, quando virem as cenas de tudo que foi feito para salvá-los, de todo o mal praticado por eles. Eles vão então em reconhecimento, não é em conversão. Não é porque foram tocados no sentido da conversão, mas foram tocados na consciência. E foram obrigados a serem, pelo menos uma vez, leais com a sua própria consciência. E é por isso que eles se ajoelham em reconhecimento da justiça de Deus. Mas quando se levantam com o mesmo espírito, invadir e tomar. E é nesta circunstância que fogo desce do céu e consome a todos. Deus escolheu vencer o conflito na consciência e no coração dos seres. Deus derramou abundância de misericórdia, de compaixão em todo o universo. É por isso que o profeta Isaías fala: novos céus, porque o sacrifício de Cristo trouxe restauração não apenas para a terra, que foi infectada, mas para todo o universo que foi afetado. Deus seja louvado mesmo. E você é alvo dessa misericórdia, dessa bondade. E Deus quer vencer o grande conflito no seu coração.